Olá, queridos amigos e amigas do Centro de Estudos Ubaldianos de Belo Horizonte. Muita paz a todos. É com muita alegria em nossos corações que estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre o livro História de um Homem, de Pietro Baldi. Sejam todos bem-vindos, muita paz a todos. Hoje iremos tratar do capítulo 25 e 26, capítulo 25, Ressurreição, e capítulo 26, Amor ao Próximo. Meus caros, recadinhos rápidos e antes do nosso estudo, lembrar a todos aí que os áudios do livro, né, das partes que compõem o livro, estão no site do Portal Pensar. Basta você acessar o site, que o download está lá disponível, né, na ajuda dos seus estudos. Lembrar também a vocês que um link de acesso fácil, né, está no site do Baldi BH, né, o site do CEL BH. Então basta acessar, né, o Baldi BH, né, que vocês vão ter acesso. Tudo isso está na descrição do vídeo aí, né, de fácil acesso para vocês. Lembrar a todos também que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho singelo, né, de estimular a leitura do livro, né. Espero que nós estejamos cumprindo com essa tarefa, né, que vocês estejam sendo incentivados aí à leitura, né, ao estudo do livro. Caso vocês queiram, né, estudar o livro com mais profundidade, de forma mais detalhada, eu recomendo a todos a busca no YouTube do canal do João Atílio, onde ele está atualmente, né, coincidentemente, né, estudando o livro História de um Homem. E nada melhor do que ele próprio, né, para falar para a gente a respeito desse trabalho maravilhoso que ele vem desempenhando. E ele hoje é o nosso convidado aqui, no nosso bate-papo. Olá a noite, João. todos, boa noite. Que bom estarmos com vocês, é um prazer estar com vocês, é muita alegria nós compartilharmos a telinha com vocês, saber que do outro lado aí também tem um monte de amigos de BH que estão nos acompanhando também, saber que também outras pessoas também estão interessadas na obra de Pietro Baldi, isso nos alegra muito, muito mesmo. Muito bom, João. João já fez bastante coisa a respeito do professor Pietro Baldi, já falou da vida dele, já estudou o livro A Grande Síntese, As Grandes Mensagens, As Noures, a Sés Mística, e agora está no livro História de um Homem lá. E ele faz um trabalho muito bacana de detalhamento, né? Leitura dos livros, de cada detalhe, faz slides muito... que facilita, né, nosso aprendizado. Recomendo a todos aí acompanhá-lo aí nessa tarefa belíssima que ele vem desempenhando. Ó, já que você está fazendo aí uma propagandazinha minha, então eu vou te mostrar o último slide aqui, ó. 343 videopalestras, 343 videopalestras estão disponíveis no Facebook e no YouTube. É só procurar pelo meu nome. Lá tem essas playlists que eu fiz de grandes mensagens, depois a grande síntese, capítulo por capítulo, os 100 capítulos e o último capítulo que é a despedida. Esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, a Grande Síntese. Depois nós fizemos também das Noures, capítulo por capítulo, página por página, parágrafo por parágrafo. Fizemos também a Sés Mística. Atualmente estamos fazendo a História de um Homem, já no capítulo 10. O próximo é o capítulo 11, todo sábado. E parte desses vídeos são do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde também está a minha paixão maior, sabe? Então, é só procurar lá no Facebook e YouTube que nós podemos encontrar esses materiais. Fantástico, João. Vamos dar uma boa noite especial aqui, João. O pessoal está chegando. Por favor, fica à vontade. A gente vai dar uma boa noite aí para Yara, de Vitória da Conquista. Yara, boa noite, Yara. A mãe do Teles Argolo, de Jesus? Isso, exatamente. Que bom. Seja bem-vinda, Yara. Grande companheira nossa também, a Claudemira. Boa noite. Também é de Vitória da Conquista também. Muito bom. O João Atílio preparou para a gente uma introdução muito bacana, né, da vida e obra do professor, antes da gente começar propriamente dito, né, dos capítulos 25 e 26. Né, isso, João? Pode ficar à vontade.
Então, é só para a gente situar no tempo e no estado emocional de Pietro Baldi, aquele momento em que ele está escrevendo o livro História de um Homem. Veja, ele já tinha terminado a faculdade de Direito na Universidade de Roma. Aqui tem uma foto dele. Aqui a tese dele, a expansão colonial e comercial da Itália ao Brasil. É uma tese de doutorado muito importante, foi publicada em diversos países da Europa. Aqui, então, ele ganha uma viagem dos seus pais para viajar para Estados Unidos. Nesse slide está aqui o convite de casamento. Se vocês não foram, é porque não puderam ou não quiseram, né? Maria Antonieta Solfanelli e Pietro Baldi. E é interessante que quem dá as bênçãos a eles é Pio X, porque a família de Baldi era muito, muito católica. Depois disso, então, em 1912, ele casa com 24, 25 anos. Aí ele tem que ir para a guerra, né? Mas como ele era muito culto, ele passou a ser motorista dos oficiais. Inicialmente, ele transportava pessoas feridas e tal. Bom, fruto do casamento dele, Francesco, 1913, Vicentina, 1917, e a Agnese, que é mãe da Maria Adelaide, Maria aqui, olha, as dores começam cedo. Vicentina desencarna rapidinho, né? 1919. Bem, em 1927, o pai de Pietro Baldi desencarna, Sr. Santio Baldi. E aí ele escreve os ideais franciscanos. E um pouco mais à frente, e a partir desse momento, ele fica mais à vontade, porque ele era muito obediente ao pai, então agora ele pode fazer o voto de pobreza. Ele faz isso em 1931. Aí ele presta um concurso para professor de inglês, e ele realmente passou. Ele vai para o extremo sul, do sul da Itália aqui, né? Aqui eu peguei um caminhozinho, que é uma estradinha que tem lá próximo da Tenuta Santo Antônio, onde tem a torre, onde o Baldi escreve a primeira mensagem de Natal, depois escreve a grande síntese, lá em Colle Umberto, na Itália também, né? Então ele vai subindo esse caminhozinho, com um cachorrinho apenas, durante uns 20 minutos aquele silêncio, e ele sente duas figuras muito importantes se formarem ao seu lado. Do lado esquerdo era Francisco de Assis, e do lado direito, Jesus de Nazaré. Gente, olha que maravilha, hein? Que maravilha, né? E isso foi em setembro de 1931. Ele já estava com 45 anos de idade. E em seguida ele escreve nos verões, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. Ele era professor e nas férias ele escrevia a grande síntese. Uma obra simples de ser escrita, né? É um romance. Então ele escreve a grande síntese. Aqui está a torre, ó. Opa, desculpa. Aqui está a torre que eu mencionei agora mesmo. Ele fez seu quarto e escritório. Aqui ele escreveu várias obras. Só para situar, então, ele já tinha preparado grandes mensagens, algumas, né? 1931, mensagem do Natal. 1932, mensagem da ressurreição. 1932 também, mensagem do perdão. 1933, mensagem aos cristãos. A mensagem do perdão é impossível dizer que não foi Jesus que ditou para Pietro Baldi. Em 1933 também, porque nem todos eram cristãos, ele escreve mensagens aos homens de boa vontade. Em 1943 ele ainda não tinha escrito isso, né? Porque nós estamos aqui agora em 1941. O livro História de um Homem foi concluído no Natal de 1941. Então, em 43 ele escreve a mensagem da paz. Em 1953, já morando no Brasil, no litoral paulista, ele escreve Mensagem da Nova Era. Só para situar o que ele já tinha feito. Ele escreve As Noures, que é esse tratado, né, de mediunidade, vamos dizer assim, científica, onde ele explica a técnica e recepção das correntes de pensamento, que é As Noures. E depois ele tinha escrito também a Sese Mística, que é um fenômeno místico vivido e estudado pelo próprio Baldi, né? Aqui essa
essa gravura foi feita pelo filho dele, Francesco, que era a gravura que vinha nas primeiras edições de Alcese Mística. Era um destino seguindo Cristo, né? Ele que desenhou. E aqui eu vou mostrar que em 1939, em novembro de 39, aí vem as dores, né? Essa foi uma das dores grandes também, porque nesse livro, que é o índice, o índice dos livros proibidos pelo catolicismo, eles julgaram e condenaram a obra de Ubaldi, colocando neste livro para que nenhum dos católicos lessem a grande síntese, imagina. E colocaram também a sese mística no livro proibido para os religiosos, os fiéis não lerem. Isso causou ao Ubaldi um choque, uma tremenda dificuldade, dado que ele fez isso de coração, toda a obra de coração, de cristão, de amor, de paz, e o pessoal não entendeu, o catolicismo não compreendeu e condenou ele, e era a religião de berço de Ubaldi, né, até então. História de um Homem, que é o livro atual que nós estamos vendo, que foi escrito então em Natal de 1941, e aqui já ele narra com toda a humildade como história de um homem, porém é a história dele mesmo, mas da vida dele, porque depois de 1941 ele escreve mais 19 volumes, num total de 24. Então, realmente, é maravilhoso. Não deixem de ler a obra toda, tá? Isso é um convite. Não desencarne sem ler a obra de Pietro Ubaldi. Podemos voltar. Muito bom, João. Deu um panorama bacana aí, né, de todo o trabalho dele até esse momento aí que a gente está estudando. Exato. Muito bom. Muito bom. A Ira comentou aqui rapidinho, né? Que beleza de companhias, né? Muito bom, Yara. Obrigado. Fantástico, né? Você colocou a questão do livro proibitório, né? Da Igreja Católica aí. Isso marca ele muito porque é um movimento que a vida faz em relação ao trabalho dele. E ele, como um grande observador e estudioso, né? Um grande cientista da vida, ele vai olhar isso com olhos mais profundos, né? E vai estudar isso porque a vida tomou essa postura em relação ao trabalho que ele estava desempenhando, que é exatamente isso que a gente está estudando atualmente. Esse movimento... Isso. Imagina a gente que às vezes vai falar em alguma casa de oração e o pessoal, quando a gente vai falar de Ubaldi, eles hoje, 2021, nos bloqueiam. E como se a gente tivesse errado. Agora imagina o Ubaldi, que era justamente quem inicia todo esse movimento, que traz essas mensagens, na profundeza que ele trouxe, e as maiores autoridades religiosas da religião de berço dele condenaram a obra como se fosse realmente algo ruim. Imagina a dificuldade dele de se reestruturar, de reavaliar e perceber que a obra está certa e tem que continuar mesmo, como a gente tem feito, né? Aqueles que não aceitam, que fecham as portas para as nossas palestras de Ubaldi, a gente continua amando eles e trabalhando para frente, né? Até que amadureçam, né? É verdade, né? A gente tem que estar sempre aberto, né? E sempre buscando a verdade onde quer que ele esteja. Então, João, muito bom, né, a sua introdução. Vamos iniciar, então, o capítulo 25 e 26, né? Capítulo 25. Deixa eu acertar aqui para a gente iniciar. Ressurreição, né? O primeiro trechozinho que eu tirei do capítulo é exatamente esse aqui, ó. Compreendera que era incompleto qualquer conhecimento que não levasse em conta a realidade biológica, a qual todos devem descer para atuar e onde tantos fenômenos falam, revelando seu pensamento diretor e animador. Então eu separei esse trecho aqui para a gente introduzir o nosso bate-papo. Bom, vamos só recapitular aqui os capítulos anteriores rapidinho, né? O professor Pietro Ubaldi, ele tá num processo de investigação, de maturação biológica da sua vida, né? A sua cartaz mística, como ele coloca, né? Perdeu, né? O processo,
ele está num processo de queda, um processo de involução e de reavaliação, de maturação de suas bases. Então, nos capítulos anteriores, aí, ele chega à conclusão que existem 3 leis, né, que governam aqui a Terra. A primeira lei é a lei do primeiro homem, aí, a lei do egoísmo, né, onde o primeiro homem se preocupa consigo mesmo, apenas consigo mesmo, né, o egoísmo aí é a força que fala de forma forte. Depois a gente tem um segundo homem de uma segunda lei, onde a espécie é a referência. Então o egoísmo se dilata um pouco, né, o altruísmo aí entra como uma força de impulsão aí, e ele se dilata, o egoísmo, e aí atinge aí uma perspectiva diferente, que agora é a espécie, a família, né, o cuidado, né, da prole, dos filhos, é importante. E caminhando mais um pouco ainda, a gente vai ter o homem da terceira lei, que é uma questão mais social, mais global, né, mais mundial, mais universal, onde o ideal é a referência. Né, o egoísmo aí se dilata mais ainda, utilizando essa força, né, esse altruísmo aí, e agora as questões evolutivas são a referência, são o processo evolutivo. Então, só para dar um palco aí a respeito, né, do que a gente está evidenciando aí, que o Balde chega a essa conclusão, né, essa verificação aí, nos capítulos anteriores, dessas 3 realidades que existem aqui no planeta Terra. Né, o egoísmo aí, o amor em si mesmo aí, sendo dilatado nesses 3 patamares evolutivos. E é claro que o nosso professor ele está no terceiro patamar, né, ele está nessa questão evolutiva aí sendo evidenciado, né, um homem da terceira lei, onde o ideal é a referência. Ele tem essa preocupação, né, ele busca trazer o ideal aqui na Terra, né, é um homem de vanguarda, né, é um homem que alavanca a evolução de todos nós aí. Ele tem essa característica. Só que como o João Atílio colocou, né, o que ele trouxe de novo, né, de renovação foi negado. Né, a vida com esse movimento que é a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica também, mas como a gente já viu em outros capítulos também, as pessoas não compreendiam muito bem o trabalho dele. Né, ainda estava muito novo, ainda não tinha, a gente não tinha ainda a maturidade devida para ver o valor que aquilo que estava sendo divulgado naquele momento ali era tão precioso, né? E, consequentemente, a gente acaba negando, né? A gente coloca à prova, será que realmente é isso mesmo? Né? Será que é tudo isso mesmo, né? É preciso um tempo ainda para a gente ter o contato devido e perceber realmente que aquilo que a gente está tendo contato ali, está experienciando, é de fato muito valoroso. Mas a igreja tomou essa postura de negar, né? E o professor, com esse olho diferente, né, diferenciado, e vê esse movimento da vida, e ele, né, como ele recomenda sempre para nós, de sempre estar buscando as causas das dores em nós mesmos, ele vai fazer esse mesmo movimento. Ele vai caçar em si mesmo esse movimento, né, de dor em si mesmo. O que ele fez para causar esse movimento, né, de dor que ele está experienciando agora? Ele vê que a vida segue um processo de ascensão e depois um processo descendente. Né? Ele mesmo explica isso, né, João, no livro Grande Síntese, né, sobe 3, desce 2. Isso, exatamente. E também nós podemos lembrar, Ellison, que o ideal para descer até um mundo de expiações e provas, como é a Terra, o ideal desce numa vertical e encontra a humanidade acomodada na horizontal. O encontro dessas 2 linhas forma uma cruz. Esse é o Calvário, é o sacrifício, essa dificuldade do missionário na Terra, né? Realmente são inversões de valores entre o que é do sistema e o que é do antissistema. Eu queria passar só um slidezinho aqui, pode ser? Pode. Aqui do assunto que você falou do egoísmo, aqui nós vamos lembrar no capítulo 89 de A Grande Síntese, a evolução do egoísmo. Então, o egoísmo no início
do indivíduo só para ele. Depois ele tem um pouquinho de expansão do egoísmo, e isso é de se esperar, que ele já começa a querer bem e proteger a família. Depois ele expande esse egoísmo, querer bem e proteger e amar o grupo. Hoje nós temos prova disso, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, etc. E mais à frente ele expande esse egoísmo no egoísmo de raça. Quem é da minha raça eu gosto, se não for da minha raça, sabe? São etapas evolutivas que vão ocorrendo em nossas vidas. Até que depois ele chega ao altruísmo. Então, desse egoísmo ao altruísmo, na verdade nem são círculos, é uma espiral que se abre. E é curioso, as pessoas podem achar estranho, mas é isso mesmo, é a expansão do egoísmo em querer bem o maior número de pessoas que a gente vai chegar no altruísmo. Veja que interessante. Volto para você, Alisson. Muito bom. Muito bom. E uma pergunta-chave, né, que a gente tem no capítulo aí que o professor faz é exatamente essa aqui, ó. Que valerá mais, biologicamente, a evolução ou o altruísmo evangélico? E qual delas dá a preferência? Essa pergunta, ela é a chave para a gente entender o capítulo da ressurreição do professor. Como a gente olhou em alguns capítulos anteriores, né, o professor, ele é praticamente um ser de um outro mundo aqui na Terra, né? Um ser bastante avançado evolutivamente, ele vem com um processo de missão aqui, e é natural ele se sentir deslocado aqui no planeta. Então ele faz o trabalho dele, né? Esse processo de histórico que o João resumiu para a gente, o voto de pobreza, né? A postura de ser professor de inglês, isso tudo culminando com o trabalho nas suas férias de produção de livros. Então a vida franciscana, né? Regada a muito trabalho, muito esforço e muita dor, né? Fez com que ele caminhasse por um processo altamente evolutivo e refinasse ele de uma forma que ele se tornasse capaz de se sintonizar com as correntes de pensamento mais elevadas possíveis. Né? E isso foi para ele um processo tão fantástico e avassalador que ele se viu, ele chegou ao ponto de se tornar um com Deus, que é o que ele vai narrar no Ascese Mística, né? A unificação dele com o Pai. Exatamente. Só que esse processo que ele alavanca, ele tem um interesse pessoal do professor, né? Ele não se sente ambientado onde ele está na Terra, e ele tem um interesse pessoal aonde de querer, né, se evadir de certa forma. Ele quer viver as questões espirituais mais do que as questões materiais. Isso vai ficar bem claro para a gente ao longo do nosso estudo aí nos próximos capítulos, né? Principalmente no capítulo Ama Teu Próximo, né? E também ele mesmo comenta, né, a figura e por que ele caiu também. Ele usa muita figura do polvo, né, que a gente evidenciou em estudos passados aí. Não sei se o João vai lembrar aí, né? Ele no livro Ascese Mística ele coloca lá uma visão, né, que ele tem uma tentação, né, uma prova lá, e ele é pego nessa tentação, e ele mostra que essa figura é parecida com o polvo e seus tentáculos, né, onde vai acariciando de forma devagar até o ponto de abraçar de forma que não sai mais. E a gente associa esse ponto aí com o processo do orgulho. A gente vai ter a serpente com o processo do egoísmo, né, que Moisés utiliza aí como símbolo, e o professor utiliza o povo aí como o símbolo do orgulho. Né? O professor, ele correu atrás, né, de se aperfeiçoar, fez os movimentos corretos, né, fez o voto franciscano, conseguiu, né, se desvencilhar das coisas que causaram dor para ele, e isso gerou para ele um processo, né, de conquista, né, evolutiva pessoal, né, coletiva também. E ele se viu nesse processo um pouco orgulhoso aí de conseguir essas coisas, né? E a vida agora faz com que ele reveja isso de outra forma, não de forma mais pessoal, né, de forma mais altruísta, de forma mais coletiva. Então, por isso que ele se pergunta essa questão que é chave nesse capítulo, né, da ressurreição.
que valerá mais biologicamente? A evolução, ou seja, a minha evolução, eu evoluir pessoalmente, né? Ou o altruísmo evangélico, ou seja, eu fazer o bem para o próximo, renunciar ao meu processo, renunciar à minha evasão e escolher permanecer aqui com os meus irmãos para fazer com que eles possam evoluir também. Então essa é a questão que é a chave do processo e que vai fazer com que o professor retome o seu processo de cartaz mística. Né? Ele vai responder essa pergunta aqui ao longo do capítulo. Exatamente. Inclusive, ele tinha se elevado num nível tão bom lá em ascese mística, já estava acessando noures elevadíssimas, e como que nós também pensamos assim, né? Não, bom, então o meu negócio é me salvar e fazer o bem, e crescer e evoluir. Só que então ele percebe, e nesse intervalo ocorre a condenação, né? Que é novembro de 1939, e o ano de 1940 ele não escreve nada, ele renuncia até a escrever, a pensar, preocupado com essa condenação, com esse julgar e condenar da obra, principalmente a grande síntese, né? E a sese mística que foram condenados. Então, ele como que se desloca e aí tem uma queda, né? Por isso o capítulo Ressurreição, ressurgir no lugar que ele estava antes da condenação, antes das dores, ressurgir naquele nível, naquela evolução mística que ele conseguiu, então ele ressurge e aí ele continua o trabalho escrevendo. Pode falar, Edson. Não, muito bom isso mesmo, né? Aí o professor ele afirma, ó, em primeiro lugar, para cada homem segundo a sua natureza, lei e posição no edifício é um dever a realização da própria função vital. É um dever para cada um alcançar o máximo rendimento da própria capacidade e para cada um o egoísmo de seu nível leva à defesa do cumprimento desse dever. É exatamente isso que o João acabou de falar, né? O professor tomou uma postura né, de não escrever, de rever essas questões todas, mas ele chega à conclusão que esse processo de fazer isso vai contra a lei, né? Porque ele, como sendo um homem da terceira lei, né, um homem de ideal, um homem que alavanca o processo evolutivo do planeta, ele tem que assumir esse papel, né? É o seu egoísmo aí, falando de forma coletiva, né? Buscar o bem de todos, né? Egoisticamente falando, que é o processo dele. Ele tem que assumir isso, né? E ele chega a essa conclusão, que ele não deve se evadir disso, né? Ele deve assumir a postura de pastor, né? De pastor de nós aqui no planeta. Esse é o primeiro ponto que ele percebe, né? De conclusão em relação à sua postura, ao seu movimento, né? Que está acontecendo aí de reavaliação de suas bases. Então, continuando o processo, ele fala, né? Portanto, também o super-homem deve lutar pelo que é na defesa das coisas superiores que ele representa, né? Corroborando com isso que a gente acabou de falar, né? Concluindo, a moral biológica não tolera esbanjamentos, dispersão ou desfalecimentos, quer que cada um corajosamente colocado em seu posto de combate como vencedor, quer que cada um faça frutificar utilmente para si e para os outros as qualidades que lhe foram confiadas e que ele representa e personifica. Então, esses trechozinhos aqui é para reforçar essa questão, né, do papel dele com relação à sua missão. Né? Essa postura de não escrever, né, de ficar um pouco distante, né, do trabalho que ele fez, né, e por ter perdido o acesso às questões intuitivas, né, a captação das correntes de pensamento, das noures, né, fez com que ele revesse essas questões e até mesmo abandonasse certa forma. Mas ele percebe que isso vai contra a lei e vai contra a missão que ele reassumiu em relação a nós, né, coletivamente aí. E aí, João, continuando o processo, né, ele vai... Deixa eu só...
ele vai perceber que os anos seguintes seriam para ele um verdadeiro processo de verificação com relação ao amor, né? Com relação a sua questão coletiva em relação ao próximo. Ele coloca da seguinte forma aqui, ó. A sua fé superara a prova e fora consolidada. Durante um ano ficara cego no inferno terrestre, mas agora o vórtice da paixão santa por Cristo apanhara-o de novo. Então, nesse processo aqui, nesse trechozinho, ele coloca que ele consegue, né, retomar o seu processo de paixão, né, de vórtice, com relação às captações noúricas, né, que ele tinha. Sentia-se ressurgir como um homem diferente, tão diferente do que fora no último ano, que nem mesmo se reconhecia. Que misterioso reencontrar-se é a vida, sobretudo a vida do espírito para os seres amadurecidos. Então, o professor, nesse processo de reavaliação, né, das suas bases, ele tinha a perspectiva, né, de uma evasão, né, de não contaminação, ele tinha uma característica de não querer se misturar, não fazer parte, né, falando de forma bem superficial aqui a respeito, com essas questões materiais, né, tinha um pouco de aversão. Mas com o passar do tempo, com esse processo involutivo de queda, ele começa a perceber que essas questões, elas são vivas, elas têm vozes, né, e elas seguem leis também, e estão relacionadas a Deus, né? Ele vai relatar isso, vai relatar que essas questões têm seus valores, né? São aspectos evolutivos, como ele mesmo chega à conclusão, né, do homem da primeira e da segunda lei, e que essas pessoas que têm essa característica, que têm essa natureza, devem sim assumir a sua posição em relação à vida. Um exemplo que eu posso dar aqui, lembrando aqui rápido, na comunidade franciscana, né, tinha um franciscano lá que ele não queria fazer parte da comunidade franciscana, que ele queria casar e sentia a necessidade de ter uma família. Ele chega para Francisco, né, fala dessa vontade, né, dessa vontade saciável de ter filhos, de querer ter uma união, e inclusive ele estava apaixonado por uma moça. Né, ele está representando aí, né, o homem da segunda lei, né, da questão da espécie, né, da questão da prole. Então ele sente essa necessidade muito forte. E o Francisco representa o homem do ideal, o homem evolutivo. E esse franciscano, né, que fazia parte da comunidade, ainda não estava preparado para assumir essa postura evolutiva, né, de trazer o ideal à Terra. E o irmão Francisco, né, o pai Francisco, chega para ele: não, meu irmão, assuma a sua postura, né, assuma, vá a casa, tenha filhos, eduque-os da melhor forma possível. Né, faça o seu papel da melhor forma possível. Então, essa é a ideia que o professor chega e percebe, né? Que cada movimentação na vida tem a sua característica, tem a sua lei, e ela deve sim assumir o seu papel na natureza, né, no mundo. Né, e como ele, professor, também deve assumir o seu papel né, de idealista, né, de alavancar o processo nosso aí, de trazer essas correntes altamente evolutivas aí, né, para nós aqui que estamos aqui no planeta Terra. Só que para ele fazer esse movimento e retomar esse movimento, ele precisa amadurecer a questão do amor ao próximo. Ele precisa revalorizar a questão coletiva. E é esse movimento que a vida agora pede a ele. Então a pergunta lá que ele se pergunta, né, e é respondida, a gente vai responder ela mais precisamente no próximo capítulo, né, que ama teu próximo, é exatamente isso. Ele chega à conclusão que é necessário amar ao próximo, e na verdade só é possível fazer as questões evangélicas que ele tanto evidenciava amando o próximo. E essa postura de evasão, né, que ele tinha, né, essa predileção que ele tinha aí de se evadir nas questões materiais, vai contra essa questão material.
essa questão espiritual de amar o próximo. E a vida pede que ele reveja essa questão, amadureça mais essa questão. E ele vai chegar à conclusão, né, que é preferível, né, é mais valoroso para Deus, né, ficar aqui, né, e fazer com que todo mundo chegue junto, né, no sistema, né, do que um primeiro aqui desgarrar e ir sozinho lá, chegar primeiro, né, vamos colocar assim, né. Então, o próprio a mensagem de Natal, né, evidencia isso, né, tem mais valor um ato de amor, né, do que um conhecimento científico, né, conhecimento científico frio, né, que ganha aí questões intelectuais, né, agora um ato de amor coletivo, onde você dá prioridade ao próximo, é muito mais valoroso, né, em questões de vida. É isso, João? É isso mesmo, bacana, muito bom. E você vê, ele foi tão mal interpretado e tão incompreendido que ele quis se justificar, ele quis se explicar, mas a própria imprensa, os jornais, as revistas, isolaram ele. Não teve acesso para poder se explicar e justificar que realmente ele estava com a razão e como seria a interpretação de tudo que ele tinha feito, a própria grande síntese, né, que foi tão homenageada. Ele, nesse período foi muito ruim, né, muito difícil. Por isso, realmente, ele fica nessa dificuldade de subir a sintonia e entrar em sintonia, em ressonância com as noures crísticas. E depois, então, ele ressurge, né? Ressurge como está no capítulo Ressurreição. Muito bom. O pessoal comentou aqui, João, vou colocar os comentários deles aqui pra gente ver aqui. Paulo Moraes, né? Boa noite, amigos. Boa noite, Paulo. Foi muito bom que a obra do Ubaldi tenha permanecido desligada de qualquer espiritualismo, inclusive do espiritismo, pois é obra universalista, acima de qualquer corrente filosófica. Exatamente. Isso aí é obra da espiritualidade superior. Quando o catolicismo rejeita a obra de Ubaldi, foi benéfico para a obra ubaldiana. Quando quando alguns espíritas rejeitam a obra de Ubaldi, foi benéfico para a obra de Ubaldi, porque ela é imparcial, ela não tem partido religioso, e é universal, de forma que todas as religiões, todas as doutrinas podem beber na obra de Ubaldi, porque não tem rótulo, é imparcial e universal. Isso é uma maravilha, realmente bem lembrado pelo Paulo. Muito bom. A Yara comentou: eu não sei se é desinteresse ou dificuldade que as pessoas têm de compreender o Ubaldi. Quem é despertado pela sua forma de passar a mensagem e cria uma sintonia com ele. Fantástico. O Deus não deserda nenhum dos seus filhos, né? Você vê, tem palestras que são feitas por um João Atílio, tem palestras que são feitas nas universidades por um Divaldo Pereira Franco, que falam o linguajar científico que aquele pessoal precisa ouvir. Jesus vem, né? Traz a mensagem, traz os ensinamentos, exemplifica, mas Deus não pode deserdar aqueles que desenvolveram a intelectualidade e não desenvolveram a bondade, o amor. Então, a obra de Ubaldi vem para nos arrastar, nos fisgar pela intelectualidade, vem para nos puxar por essa ferramenta que hoje a humanidade valoriza tanto, a inteligência, a ciência. Então, realmente, e começa com a grande síntese, que realmente é o evangelho da ciência. Então, ali nós vamos encontrar o evangelho também, o evangelho de Jesus. A obra de Ubaldi toda ela é cristocêntrica, ela está demonstrando com A mais B, demonstrando com linguajar científico, para atender e não deserdar nenhum dos seus filhos. Fica com a palavra, Ellison. Muito bom. Tem mais um comentário da Yara aqui, ó. Se o Ubaldi tivesse considerado o que se pensava, agiam com ele e não teriam deixado tão belas mensagens para a humanidade.
Sem dúvida, né? O Balde é um grande referencial para nós aí, né? Esse livro, A História de um Homem, a gente está tendo a oportunidade de entender de forma psicológica como um apóstolo, né, no meio de nós aqui, vive aqui na Terra. De forma bem resumida, assim, como é que ele enxerga as coisas, né? Como é que ele percebe, né, e vê, né, as pessoas e a vida, A né? dificuldade toda ele traduz numa figura muito bonita que revela bem. É como uma planta com as folhas enfiadas na terra e as raízes para o alto, fora da terra. É verdade. Ele comenta exatamente isso no capítulo. Ô, João, o capítulo Ressurreição, né? Se tiver mais alguma coisa para Não, comentar, a gente pode passar para o próximo. Tranquilo, né? tranquilo. Então, o próximo, Ama Teu Próximo, capítulo 26. Então, o primeiro trechozinho aí que eu separei. Realizara, pois, a prova de cruz pela redenção do mundo, tendo que emergir nele, se queria agora reencontrar Deus, teria que passar através do mundo. Já não se tratava de fugir da terra para o céu, como o fizera, ou do céu para a terra, como o tentara, mas tratava-se de assumir uma posição nova e trazer com seu trabalho e sacrifício o céu à terra e levar a terra ao céu. Então, esse trechozinho que resume todo o processo que a gente está lendo, né, estudando atualmente no livro. Né? O professor faz um processo de redenção em sua vida, né? Pega o processo do mundo, né, para si, né? Antes disso, nesse processo aí, começando lá em 1927 com o voto de pobreza e chegando até 1937 aí com a sua unificação com Deus aí, ele evidencia, né, que se tratava de fugir da terra para o céu, como o fizera. Esse foi o primeiro movimento, um movimento ascendente dele. Mas com o fim, né, o corte desse processo, ele se precipita. E agora ele faz esse movimento aqui que é do céu para a terra, que o tentara. Então ele agora, nesse movimento aqui, está vivenciando as realidades da terra, né, as verdades que a terra possui, né, os valores que ela nos apresenta. Mas mesmo assim, esses dois movimentos aí não são suficientes para ele encontrar a sua posição, né, verdadeira em relação a isso. E ele chega à conclusão que a sua posição nova agora é de trazer com o seu trabalho e sacrifício ambos, né, o céu à terra e levar a terra ao céu, ou seja, fazer um processo de ponte entre essas duas realidades aí, que na visão dele são bem diferentes, né? São duas realidades aí que estão sempre se conversando aí, se raspando aí, né? Mas que são realidades aí que uma é uma questão evangélica, né? Que o mestre trouxe para nós aí, e outra são as questões da lei da astúcia, né? Da força, da violência aí, que é a realidade do mundo, né? Um mundo de provas e expiações aí, transitando para um mundo de regeneração. Então ele tem esse papel, né, de assumir essa ponte aí, de trazer ambos, né, nesse ponto aí de igual. Então esse é o processo aí que está sendo o palco, né, da vida do professor nesse movimento. Não é isso, João? Se quiser comentar, É, fica à vontade. é isso, inclusive nos faz lembrar o principiante religioso, que então ele será salvo e os outros não. Ele será um cristão e os outros serão os profanos. Então, isso, o recém-religioso, né, o novato, ele tem essa impressão que ele vai se salvar e ele vai à frente sozinho. E não é assim que funciona. Inclusive, não adianta a gente se isolar num local aí para só ficar orando e agradecendo a Deus sem produzir. Aí nós vamos lembrar Madre Teresa de Calcutá, que sai da clausura para o mundo para atender em Calcutá as pessoas sofridas, doloridas e miseráveis. Então, realmente,
aqui nos faz lembrar sempre o principiante religioso, de qualquer religião, que ele acha que então ele vai se salvar como se fosse sozinho. E não é assim que funciona. Depois ele tem que perceber que ele precisa dessa interação, desse material didático todo que está aí disponível, que é o relacionamento com as pessoas, e essa interdependência que temos, e isso para crescermos juntos. Aí nos faz lembrar, por exemplo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que poderia já ter escolhido um outro mundo melhor para ir, porém escolheu ficar aqui na Terra nos auxiliando ainda. Então veja, realmente é isso. Com certeza depois, não só Bezerra de Menezes, mas todo aquele que levar seus irmãos juntos, ele aparentemente teria como que dado uma parada, atrasado, mas na verdade ele adianta muito, porque ao invés dele chegar sozinho, sem graça, ele chega levando os irmãos também, os outros. E esse é o grande sacrifício, né? Levar e tentar ajudar para a regeneração do mundo, da terra toda. Essa é a dificuldade maior, né? Claro que a gente faz trabalho de formiguinha, mas esse é um trabalho que é meritório, que a gente realmente encontra muita alegria em realizá-lo e caminharmos juntos, mesmo porque teremos que nos unificar com Jesus, unificar uns com os outros, para unificarmos com Deus e, consequentemente, nos unificarmos um com o outro, a ponto de dizermos, somos um. Fantástico. A Claudemira comentou exatamente isso que você falou, João. Acho que as obras de Ubaldi é o caminho para chegarmos à terceira lei. Nós avançamos. Muito bom, né? O Baldi vai comentar exatamente isso que você falou aqui, ó. Ele coloca da seguinte forma: era preciso abrir os braços aos trabalhos e às dores do mundo, não para ganhar por cálculo egoísta um paraíso particular, mas para auxiliar em completa ignorância de si mesmo a todos, amigos e inimigos. Era preciso incendiar-se e arder em amor pelo próximo, às vezes ingrato e repugnante. Ter a heróica coragem de cortar as asas anelantes no voo para se precipitar abaixo e aí viver até o último alento. Então, esse é o movimento que a vida pede ao professor e que ele faz, que ele assume, né? De viver aqui, de aparar as asas, né? Não fazer esses voos rasantes tão altos aí, né? E se precipitar aqui abaixo e viver conosco aqui, né? Ele vai assumir essa postura, né? O amor ao próximo aí vira o cerne dele, né? Na questão aí importante nesse movimento de vida. Ele aprende, né? Que esse é a chave que é a substância que está por trás aí do Evangelho. Não tem como ser cristão se não amar o próximo. Não tem como você empreender o Evangelho em sua vida se você não amar o próximo. Essa é a questão. Por mais que a gente se refine espiritualmente falando, né, busque se melhorar, se você não empreender de forma altruísta o amor ao próximo, você não vai estar fazendo o movimento de forma correta, né? A gente precisa olhar com carinho essas questões aí, né? E aceitar as pessoas como elas são, igual o professor coloca, né? Amigos e inimigos, né? Pessoas que são até repugnantes e ingratos. Amar eles indistintamente, né? Como eles são. É como o próprio Jesus coloca, né? Fazer como o sol faz, né? Que nasce para injustos e justos e injustos. Ou seja, disponibilizar o que nós temos de melhor para todos, indistintamente. Né? Simples assim. Continuando aqui na leitura, um outro trechozinho bacana que o professor coloca. Não é, pois, através da fuga da terra, seja em busca de perfeição, mas através do amor ao próximo que se realiza, que se encontra com mais completa a Deus e se realiza plenamente o Evangelho. Então essas são as conclusões que o professor vai chegando aí ao longo do seu movimento aí de precipitação, né?
de involução, de queda, de rever as bases, né? Em vez de pregar o ideal para vantagens próprias, tinha que se dar ao trabalho de conseguir vantagens para o próximo. Outra questão também altruísta, né? De caridade, que o professor vai chegando, né, à conclusão. Né? E ele descreve isso no capítulo 26, que ama teu próximo. Né? Esse capítulo é fantástico, né? Tem muitas questões aqui profundas no capítulo, inclusive ele vai destacar algumas perguntas que eu nem coloquei aqui, porque são tantas perguntas e tão profundas que escolher uma ou outra é um pecado em relação a todas. Porque ele vai se perguntar também como fazer esse processo. Né, qual técnica seria mais vantajoso, qual a melhor forma de fazer esse processo, né, de trazer o ideal aqui para a Terra, numa Terra onde não aceita o ideal, que quer permanecer do jeito que está, estagnada, né, confortável nesse ponto, né, de astúcia, né, de força, né, onde o forte é mais evidenciado e onde o astuto é mais evidenciado. Como fazer esse processo? Ele se pergunta isso, né? É onde o mundo não aceita, né? Não quer esses desconfortos evolutivos. E são fases, né? Nós tivemos são fases que naquele momento é útil, faz parte da evolução do ser. Por exemplo, a fase da ferocidade dos animais. Um animal, um leão, que destrói, que come, que devora um cordeiro, é imoral? Não, é amoral. Naquele nível evolutivo, não tem moral. Então, o ser humano também, na sua caminhada evolutiva, na primeira fase, que é da fome e cuidar mais de si, faz parte de um despertar do eu, porque o eu, quando desperta, ele quer se diferenciar do ambiente, para justamente ser um eu, um despertar da consciência. Depois ele abrange mais ele expande esse bem-estar para a família, até que depois ele venha na terceira lei se preocupar com a evolução de todos, né? Então realmente faz parte de níveis de evolução, de fases, porque, por exemplo, nós já tivemos a fase da força bruta, que foi útil, que desenvolveu. Depois tivemos a fase da astúcia, que desenvolveu inteligência. Mas hoje nós temos só uma porta aberta para evoluirmos. Só uma porta aberta, que não é da força bruta, que não é da astúcia. A única porta aberta hoje, se quisermos evoluir para sermos felizes, é o amor. É o amor. O universo foi feito com amor, pelo amor, para o amor de todos. Então, realmente, ou a gente se convence disso e passamos a fazer e trabalhar o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor às criaturas, para evoluirmos, ou vamos marcar passo, vamos patinar, vamos fazer reencarnações sem ganho evolutivo. Então, realmente precisa nos conscientizarmos de que a única porta aberta hoje é o amor. Isso fica muito claro nesse capítulo, ama o teu próximo. Ama o teu próximo, amar ao próximo, mas que intensidade? Um pouco? Bastante? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a intensidade. Fala, Elison. É isso mesmo. Eu vou até pôr aqui que seria o trecho que ele evidencia. Grandes filósofos são os homens que suportam e consolam a desgraça alheia. Essa é a frasezinha que antes, né, do trecho que você evidenciou aí. Tem uma coisa que você sempre fala nas suas transições, Atílio, que é muito fantástico, né? Que o Baldi você evidencia, né, o que o Baldi fala, né? Que saber amansar a dor, né, é ato de caridade, né? Neste mundo onde muitos sofrem, ensiná-los a amansar a dor é ato de caridade. E é exatamente. realmente. Pode falar. Não, é você agora. Eu não vou monopolizar, não.
Não, essa questão é interessante, porque quando você dá a consciência, né, a conscientização às pessoas da realidade, né, das leis, da realidade, você dá para elas um poder, não um poder de escolher, né, as variáveis ali se tornam claras e você consegue lhe dosar de forma que a vida se movimente a seu favor. E esse é o processo de amansar a dor, né? A dor agora ela se torna um processo favorável, não mais de punição, né? Mas de alavancar, né? Você se torna mais sensível e, consequentemente, a dor diminui, né? O trecho que você comentou, né, da questão do amor, esse aqui, né? Tá no finalzinho do capítulo 26. O inflexível evangelho repetia: ama teu próximo. Em que medida? Como a ti mesmo. Medida máxima, cuja unidade é tomada do egoísmo mais limitado que o homem da primeira lei. Egoísmo que se transporta inteiro até o nível da terceira lei, exigindo a mesma potência e valor. Então é exatamente isso, né? Em qual medida, né? Medida, nós somos a medida, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Aquele primeiro homem que só observa a si mesmo é convidado agora a usar essa mesma força, né, de amar a si mesmo agora, transportar ela para uma questão coletiva agora, amar a todos, né, todos como, né, como si mesmo, né, como você se ama, né, e é o único caminho, né, João, amar, né. É o único caminho. Realmente, não caiu a ficha ainda. Às vezes a gente estuda a obra de Ubaldi, que ela nos traz muitas revelações, nos traz intelectualidade, mas o objetivo maior da obra de Ubaldi é o amor. Isso aí pula das palavras, das entrelinhas. Isso é fantástico, porque ele pega na demonstração química, física, matemática, biológica e conduz a criatura até o amor, um tratamento que a humanidade atual valoriza, que é da ciência, da intelectualidade. Então eu acho que realmente Deus não deserta nenhum dos seus filhos, né? Mesmo aqueles que desenvolveram na intelectualidade, deixando a bondade para trás, agora tem a oportunidade de reequilibrar as duas asas para alçar voo, como diz Emmanuel, né? Verdade. Uma coisa que eu fico pensando, João, é o movimento que o mestre, né, fez para estar conosco aqui, né? Se cogita aí de 2000 anos de se apagar, né, para se tornar próximo de nós aí, estar conosco aqui, né, bebendo e comendo, né, vivendo como nós vivíamos, né. E é um movimento de aproximação, né, um movimento de consolo, é um movimento aí que ele faz, que a gente talvez pode até cogitar um movimento involutivo aí da sua evolução coletiva, né. Lembrando que a gente evolui em 3 aspectos, né? E ele estava aí correndo atrás desse terceiro aspecto, que é uma questão coletiva, né? Mas ele já era um com o pai, né? E já tinha chegado a um patamar evolutivo aí, pessoalmente falando, né? Já era, né? Um arcanjo, né? Na escala evolutiva aí que a doutrina coloca. Mas estava atrás do terceiro aspecto, né? A questão coletiva, né? E aí entra a construção do planeta, né? Ao ingresso nosso aqui no planeta, né? O alavancar evolutivo nosso. E nada melhor do que o governador do planeta vir na Terra e dar o exemplo, mostrar o caminho, né? O caminho da verdade e da vida. E eu fico imaginando esse movimento de amor que ele faz, né? Ele sai lá do ápice, né, evolutivo dele lá, né? Faz um processo de descida vibratória, né? Esteve conosco aqui, foi negado, foi crucificado, e mesmo assim, nesse processo todo de rejeição, ainda solta aquele grito fantástico, né, de pedir perdão ao Pai por nós, né? Realmente, só o amor para explicar, justificar
essa vinda do Cristo até nós. Porque sabendo que ele iria à cruz, sabendo o tipo de povo que ele iria ajudar, sabendo que seria repugnado, seria julgado, condenado, crucificado. Ainda assim, essa coragem astronômica de vir até nós, trazer os ensinamentos da lei de Deus, sabendo que seria rejeitado, essa coragem fantástica, sabendo que, além de tudo, ele iria à cruz porque aceitou como martírio, como exemplo para a humanidade toda, que ele poderia simplesmente se livrar da cruz, mas o Cristo, Jesus de Nazaré, vem e vence o mundo, vence o planeta Terra todo, não com ferramentas, não com armas, vence a Terra toda com o amor. Isso é maravilhoso, porque só o amor, só esse altruísmo já num nível tão elevado, que a gente não consegue compreender, para aceitar vir nos dar a mão, vir para nos alavancar, para nos tirar dessa dificuldade toda. Então, realmente, Jesus, se a gente for analisar, é de extremíssima coragem, de profundíssimo conhecimento, unificado com Deus e sabia quais eram as vontades do Pai e vem até nós. Realmente precisa ser agradecido a cada momento isso. É, verdade. E seus apóstolos também não deixam por menos, né, João? O próprio professor é um exemplo disso também, né? Já possui um patamar evolutivo aí bem à frente nossa aí, né? E mesmo assim ele deixa e vem até nós para trazer obras belíssimas. Exato. Como Jesus disse, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Que é nascido da água é água, que é nascido do corpo é corpo, que é nascido do espírito é espírito. Quando ele diz isso, está dizendo, renascer da água é reencarnar. Ninguém vê o reino de Deus se não reencarnar várias vezes até renascer. Aí vem o ressuscitar, também válido. Ressuscitar em espírito, né? Renascer em espírito. Aí sim, aí pode ver o reino de Deus. Não que o reino de Deus está escondido, mas é que a imperfeição e a incapacidade, a dificuldade é nossa. Mas realmente agora fica muito mais claro com a obra de Ubaldi, a gente entender o Cristo, a maravilha do Cristo. A obra de Ubaldi abre muitas portas para isso. É maravilhosa a obra. Muito bom. Queridos amigos, né, a gente chegou, já tem 1 hora já de transmissão, chegamos ao fim da nossa transmissão. João, quiser comentar mais um pouquinho do capítulo 26, né, agora é o fechamento nosso. Eu queria dizer, né, para mim, principalmente, que eu sou o primeiro a ouvir o que eu digo, que a obra de Ubaldi tem esse objetivo maior, fazer-nos melhores no amor. Que a gente, então, desperte esse amor, que a gente se esforce nesse sentido, que esse é realmente o foco, esse é o objetivo máximo da obra de Ubaldi, que é ditada por Cristo, assessorada por Francisco de Assis, mas o foco é esse, é o amor. Amor, amor, amor. Muita paz a todos. Muito bom. João, obrigado por ter aceitado o convite, né? Obrigado a vocês. Muito bom. Pessoal, Yara, Claudemira, Paulo, obrigado por acompanhar a gente aqui. Tá? A Yara comentando aqui, obrigado pela companhia de vocês. Paulo comentou, exato, após o balde temos que reler a Bíblia com outros olhos. Good vibes. Sem dúvida. Obrigado, amigos, também. Muito bom. Obrigado a todos, muita paz para vocês. Até a próxima quinta-feira, né? Capítulo 27 e 28. Claudemira, gratidão, amigos. Obrigado, Claudemira. E até lá, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Muita paz.